paz de Cristo é especial. A graça e a paz. Eu sou o pastor Luiz Gustavo, pastor da Igreja Presbiteriana Central em Nova Friburgo. E hoje eu quero compartilhar a palavra de Deus com você, dando sequência nos nossos estudos dos profetas menores. Temos conhecido alguns profetas que não são muito falados, que não são muito apresentados nas pregações, mas há um profeta menor que é muito conhecido por uma aventura que ele viveu, que nem Hollywood seria capaz de imaginar e de criar algo tão extraordinário quanto a aventura do profeta Jonas. O homem que foi engolido por um peixe, levado para o fundo do mar e depois vomitado na praia, né? É uma história que é contada para as crianças, possui um elemento, né, que é magnético, né, uma história magnética que atrai, né, a emoção, a atenção das crianças, que é ensinado para muitos cristãos como algo extraordinário. Entretanto, a história de Jó possui uma aplicação que muitas vezes se torna embaçada, né, ou quem sabe sobreposta por conta de toda essa história espetacular, e muitas vezes nós ficamos com a superfície da história e acabamos não absorvendo a essência, a proposta real da história de Jonas, né? Então eu quero compartilhar com você hoje a palavra de Deus no livro do profeta Jonas. Quero convidar você, se tiver com a sua Bíblia aí, abrir a sua Bíblia e deixá-la aberta, porque aqui fazemos pequenas exposições, né? Mas é muito importante que você esteja com a sua Bíblia. Se você não tiver com a sua Bíblia, o texto vai aparecer na sua telinha agora e eu quero acompanhar com você essa leitura. Amém? O texto que eu vou usar se encontra no finalzinho da carta de Jonas, né, do livro de Jonas, no capítulo 4, a partir do verso 6. Então, confira comigo a leitura da palavra do Senhor. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que ele desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? E ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Essa é a história do profeta Jonas e assim ela termina. Querido, é muito importante ensinar para os nossos filhos a palavra de Deus. É muito importante ensinar para as crianças o caminho que devemos andar. Evidentemente, há nos recursos pedagógicos que ensinam as crianças ferramentas para que os textos, né, principalmente do Antigo Testamento, onde são contados em formas de Odisseia, onde as histórias são assim mais plausíveis de serem comunicadas de uma maneira lúdica, de uma maneira quase que infantil. E assim os nossos filhos têm sido ensinados e assim as nossas crianças têm sido ensinadas. Isso é muito bom. O problema é que as crianças crescem e ninguém volta a esses textos
para dizer que o lúdico possui algo mais profundo. E então, algumas mensagens, como a história do profeta Jonas, ficam de maneira lúdica na cabeça de adultos. Alguns adultos crescem ou eles não conhecem a versão profunda e aplicativa do texto e permanecem num conhecimento superficial, ou em crescendo também a sua maturidade, eles vão olhar para esse texto e vão dizer: essa história não é verdade, essa história é só uma lenda, essa história não cabe na minha cosmovisão, essa história não cabe na minha concepção de mundo, de filosofia, de ideologia. Às vezes os nossos filhos vão aí sendo bombardeados com esses argumentos que o ateísmo, que a antirreligiosidade usa, argumentos pífios, fracos, sem fundamentos, né, que pegam uma lógica aparente e detonam essa lógica aparente, né, e tentam dizer que a Bíblia é um livro sem fundamentos. Bom, eu quero dizer que sem fundamentos são esses argumentos ateístas, antirreligiosos, né, que são filosoficamente pobres, que são de uma superficialidade absurda. Se eu fosse ateísta, eu teria vergonha de usar alguns argumentos que eles gostam de usar, né? Lógico, evidentemente, num país subdesenvolvido, né, onde a primeira área de sintoma do subdesenvolvimento brasileiro é na educação, onde nós temos muitas pessoas que são superficiais na intelectualidade. Ao ouvir essas argumentações superficiais, né, dos ateus, dessa filosofia anti-religião, é lógico que eles vão se identificar, né? Em contrapartida, muitas vezes a igreja também não se especializa e não se esforça em compartilhar a palavra de Deus de uma maneira mais evidente, mais contundente, mais acessível, né, para os nossos ouvintes. E aí fica difícil, então, defender a palavra de Deus. Deixa eu te contar a história de Jonas, desde o princípio até o fim, de uma maneira rápida e objetiva. O livro de Jonas, ele é um retrato da nossa natureza, dos embates que nós temos com a nossa vida. E o livro de Jonas, ele precisa de algumas informações contextuais para que você entenda. Deus chama esse profeta para pregar para a grande cidade de Nínive. E Jonas não quer. Jonas tem motivos legítimos para não querer. A cidade de Nínive era a grande capital, né, de um império que se levantou e governou o mundo inteiro. E haviam muitas pessoas ali. O Senhor, ele nos dá ali uma ideia de um censo, né? Ele diz que havia na cidade de Nínive mais de 120 mil pessoas, né? Esse é um número absolutamente grande para se levar em consideração uma cidade do Antigo Mundo. Para você ter uma ideia, a cidade de Éfeso, que era uma mega cidade, né, nos tempos de Jesus, que vão se remontar mais quase 1000 anos antes de Jonas aqui, né, um pouco menos, na verdade, né, talvez uns 700 anos antes de Jonas, né, 700 a 800 anos antes de Jonas. A cidade de Éfeso tinha 200 mil pessoas e era uma mega cidade no Antigo Mundo, né? E a cidade de Nínive, né, que era bem mais antiga do que Éfeso, tinha 120 mil pessoas nessa cidade. Então você imagina que nós estamos falando de uma mega cidade, de uma cidade com muita gente, com um comércio que fervia, com uma cultura que era muito expressiva. As culturas mesopotâmicas, né, Nínive estava na Mesopotâmia, eram culturas riquíssimas. A escrita veio da Mesopotâmia, as primeiras culturas evoluídas vieram da Mesopotâmia e Nínive estava lá, no centro da Mesopotâmia, a maior cidade da Mesopotâmia naquela região. Bom, mas Nínive foi uma cidade que, para crescer e para se desenvolver, como quase todas as cidades daquela época, elas precisavam expandir os seus territórios, os seus governos, o seu domínio através de guerras.
É muito possível que a cidade de Nínive tenha sido responsável pela morte da família de Jonas. A cidade de Nínive subjugou Israel. E é possível que em uma dessas iniciativas, desses avanços de domínio de Nínive, a família de Jonas tenha sido morta. E não é para menos a problemática no coração de Jonas contra aquela cidade. E então Deus, na sua soberania, pede para que Jonas pregue a salvação para o povo que matou a sua família, ou para que destruiu a sua cidade. Muito difícil, né? Às vezes a palavra de Deus, às vezes a vida nos coloca diante de uma condição muito difícil. A vida nos coloca em becos muito difíceis e nós não sabemos como lidar nessas situações. Foi esse o grande dilema da vida de Jonas. E Jonas diz assim, Deus, eu não vou. Jonas é mandado para Nínive, mas ele, na sua livre agência, não livre-arbítrio, porque nós cremos que o homem não tem o livre-arbítrio. Livre-arbítrio é diferente de livre-agência. Algumas pessoas que defendem o livre-arbítrio, na verdade, defendem sem saber a livre-agência. Eu creio que o homem ele tem liberdade para fazer o que ele quiser e ir para onde ele quiser. Arbítrio é outra coisa. Arbítrio é controlar as regras da vida. Nós controlamos a ação da vida, não as regras da vida. Nós podemos ser senhores das nossas ações, mas não podemos ser senhores das nossas reações, e nem dos frutos que nós vamos colher. Por exemplo, se eu semeio uma coisa, eu vou ter que colher aquilo. Eu não posso evitar os frutos da minha semeadura. Se eu pudesse, isso seria livre-arbítrio. Mas como eu não posso evitar os meus frutos, as reações daquilo que eu faço, isso é só livre ação ou livre agência. Eu tenho a livre agência. Jonas falou, eu não quero ir para Nínive, então eu vou para Tarsis. Eu tenho a minha livre agência. Ele vai para onde ele quiser, cada um vai para onde você quiser, cada um faz a escolha que quiser na sua vida. Isso não é livre-arbítrio, isso é livre agência. Mas Deus falou assim, não, o soberano da tua vida sou eu e você vai para onde eu quiser. E a sua vida também é assim. Você vai para onde Deus quiser. Existe um versículo na Bíblia, lá em Provérbios, que diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Eu tenho certeza que você já planejou fazer alguma coisa, que você já sonhou que iria ir para algum lugar ou fazer alguma coisa com outra pessoa e de repente os seus planos foram completamente mudados. Eles não seriam se você tivesse um livre-arbítrio. Você controlaria a sua caminhada, mas você não tem, só tem a livre agência. Então você fez planos e os planos não aconteceram do jeito que você queria e os planos de Jonas também não aconteceram do jeito que ele queria. Durante a sua viagem, houve uma grande tempestade no mar, havia uma crendice muito grande entre aquele povo pagão e eles acharam que alguém naquele navio tinha desagradado ao Deus do tempo, ao Deus do mar, e havia alguém em pecado e havia alguém em uma condição de débito com Deus. Era um entendimento pagão, mas que de alguma maneira tinha um respaldo real. Jonas estava em dívida com Deus. Jonas estava contrariando a vontade daquele que é Senhor sobre o céu, daquele que é Senhor sobre a terra, daquele que é Senhor sobre o mar. E Jonas entendeu que era ele que estava em dívida. Mas para não cumprir a vontade de Deus, ele disse, quem está devendo aqui sou eu. Eu prefiro morrer do que ir pregar para Nínive. Então me joguem no mar. E então, Jonas foi jogado ao mar e certamente ali ele morreria. Mas então a história diz que veio um peixe, engoliu Jonas e o peixe levou Jonas para o fundo do mar. E aquilo aterrou o coração de Jonas e aquilo desesperou a vida de Jonas, porque não era para ele estar na barriga de um peixe, era para ele simplesmente morrer no mar. Então, Jonas, de dentro da barriga do peixe, fez uma oração. Jonas se viu
em um momento de angústia no ventre do abismo e gritou ao Senhor. Sabe, essa história, ela me é contada para que ela seja uma metáfora para a minha vida. Deixa eu te explicar essa metáfora. Se você tem dificuldade de acreditar que Jonas foi parar na barriga de um peixe, eu quero que você entenda que essa história não foi contada para que você acredite na barriga do peixe de Jonas. Mas essa história foi contada para que você se identifique com a barriga do seu peixe. É interessante que Jonas, quando ele narra, né, a condição que ele estava, quando Jonas descreve a condição dele na barriga do peixe, é muito possível que você, em algum momento da sua vida, se identifique com a descrição de Jonas. Deixa eu fazer essa descrição para você rapidamente. Pois me lançaste no profundo do coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as suas ondas e as suas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse, lançado estou diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci aos profundos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste-me subir da sepultura. Jonas está dizendo que ele se encontrava num lugar onde ninguém o podia ver, onde ninguém o podia ouvir, onde ninguém o podia compreender. Ele se sentia no mais profundo abismo, ele se sentia sozinho, abandonado, lançado da tua própria sorte. Você nunca se sentiu assim? Você nunca se sentiu no ventre de um peixe? Era assim que Jonas estava, era assim que Jonas se sentia. Eu creio nesse peixe, eu creio nessa barriga, mas eu creio muito mais nos meus momentos, nas minhas questões, na minha angústia. E de lá Jonas orou. Ele vai dizer que o Senhor me fizeste subir da sepultura. Aquele lugar para Jonas era um lugar de morte. Talvez você seja uma pessoa que se sinta hoje em um lugar de morte. E Jonas foi trazido de volta. O Senhor ouviu a oração de Jonas de onde ninguém mais poderia ouvir. Deus tirou Jonas de onde ninguém mais poderia tirar. Existem momentos na nossa vida que só Deus pode nos alcançar e Ele te alcança. Jonas saiu da barriga do peixe, foi para Nínive, né, muito contrariado, mas pregou a palavra de Deus lá em Nínive. Toda a cidade se converteu, houve uma grande comoção naquela cidade. Jonas foi muito usado, mas então, depois de tudo isso, Jonas sentou e disse, não queria ter feito isso. E o texto que eu li para você é uma mostra de como nós podemos ser realinhados na nossa ação sem sermos realinhados no nosso coração. E aí eu quero falar com você que está trabalhando na igreja, está servindo ao Senhor, mas está insatisfeito, está triste. Você está fazendo o teu ministério, você está fazendo o teu papel na igreja, na obra de Deus, você está alinhado com o seu trabalho, mas está desalinhado com o teu coração. Deus pode realinhar o teu ministério sem realinhar o teu coração. Ou você pode fazer isso. Mas Deus não quer só o teu ministério alinhado, querido. Deus quer o teu coração alinhado. Jonas se deitou muito angustiado em um canto, meio querendo morrer, pediu a morte para si. E aí Deus fez uma plantinha nascer e ela deu uma sombra e deu alívio para Jonas. Jonas amou aquela plantinha. No outro dia Deus mandou um verme e comeu a planta. E a planta murchou. E o sol veio sobre a cabeça de Jonas e cansou Jonas. E aí Jonas disse, para mim eu prefiro morrer. E aí Deus pergunta, é justa a tua ira? E Jonas é mal criado, diz, é justo até a morte a minha ira. Quero morrer. Então Deus faz assim, Jonas, você amou coisa que você nem criou. Você amou essa planta que você não teve trabalho nenhum para fazer ela nascer e nem para fazer ela morrer. E você não quer
que eu ame a cidade de Nínive, que tem 120 mil pessoas lá, e mais os animais? Você não quer que eu tenha misericórdia delas? É interessante, né? Deus usa uma baleia, um peixe, um animal enorme no mar, para realinhar um ministério, mas usa uma plantinha para realinhar o coração de Jonas. Às vezes Deus precisa realinhar primeiro o teu ministério, o teu caminho, para onde você está caminhando. E mesmo que você esteja angustiado nessa caminhada, é nessa caminhada que você tem que estar. E é nessa caminhada que Deus vai realinhar o teu coração. Então eu quero falar com você que está longe da palavra de Deus, que está longe da igreja, que está longe do Senhor. A história de Jonas é uma metáfora da minha e da sua história. Realinha o teu caminho, que no caminho certo Deus realinha o teu coração. Eu espero que você, a partir dessa história, possa não ficar olhando para o peixe de Jonas, mas olhe para o peixe que te engoliu. Olha para o peixe da tua história. Olha para o peixe da tua cultura. Olha para o peixe desses dias. Olha para o peixe da depressão. Para o peixe das dúvidas, da angústia que engoliu você. Que te colocou dentro da barriga dele. E você não consegue sair de lá. Jonas fala que os ferrolhos da terra passaram sobre a minha cabeça. Talvez seja assim que você se sinta hoje. Você precisa voltar para o caminho de Deus. E no caminho de Deus, Ele vai realinhar o teu coração. Então volta para o caminho, mesmo que você não queira. Mas no caminho certo, Deus realinha o teu coração. Agora, aonde você está, no caminho que você está andando, teu coração nunca vai ser realinhado. Eu quero orar por você e vou estar orando por você para que você entenda isso e volte para o caminho do Senhor. Volte para a igreja cheia de problemas, cheia de dificuldade, aonde talvez você não queira estar, como era o caso de Jonas, não queria estar em Nínive. Talvez ele tivesse dificuldade contra Nínive, certamente ele tinha. Talvez você tenha dificuldade contra a igreja. Talvez você tenha várias questões com a igreja. Talvez você tenha várias questões com o caminho do Senhor. Mas é ali que Deus vai realinhar o teu coração. O nosso Senhor Jesus Cristo anda no meio do candeeiro. Ele anda entre as igrejas. E Ele conhece a sua igreja. E Ele ama a sua igreja. Ele é o cabeça da sua igreja. Ele morreu por sua igreja. É ali que você precisa estar. Para você estar vulnerável. Para você estar no lugar onde Deus vai tratar você. Que Deus abençoe o seu coração de uma maneira muito especial. Nos veremos no próximo programa. A graça e a paz. De coração, irmão, quero te declarar a paz que vem de Jesus e vale muito, muito mais do que ouro ou outro metal, mais do que tudo, a paz de Cristo é especial.